Muito bem-vindo ao Visão Técnica, começando agora ao vivo, nessa sexta-feira, 6 de novembro de 2015. Eu sou Thiago Salomão e hoje recebo aqui comigo o analista técnico da Clear Corretora, Fernando Góes. E aí, Góes, tudo bom com você? Tudo bem, Thiago? Prazer recebê-lo, faz tempo que você não vem, Góes. É verdade, fiquei um tempinho sem vir aí, mas sempre é um prazer estar aí no programa. Pô, prazer é nosso, Góes. Hoje a gente vai fazer uma análise bem legal do mercado, que teve uma semana muito volátil. A gente começou terça-feira, né, que segunda foi feriado, mercado bombando, maior alta do ano, parecia que o Brasil de repente ficou maravilhoso. A crise tinha acabado, né? Parecia que a crise era só política, estamos em liquidação, era todas aquelas frases que a gente ouviu, e com a queda de hoje, a gente vai fechar a semana com uma alta de só 2%, só porque chegou a ter uma alta muito mais expressiva, né? O dólar pelo menos fechou em queda na semana, mesmo com o dia negativo hoje, o dólar acabou virando para queda. Ou seja, começamos a semana muito bem, terminamos a semana muito mal e para mim, não sei como vai ser a sua análise, a impressão é que voltamos ao ponto de partida, né? Parece que o mercado ia mudar a tendência e voltou. Bom, antes da análise do Góes, já reforça aquele convite, né? Para quem assistir a gravação, dentro da matéria do Infomoney vai ter aquele botãozinho para receber os gráficos analisados, que a gente vai salvar os gráficos que a gente analisar no primeiro bloco, Ibovespa, dólar, Petro e Vale. Bom, Góes, primeiramente, queria que você falasse um pouquinho do Ibovespa. Como é que foi esse movimento dessa semana, que começou tão bem, terminou tão mal, e parece que a gente voltou para aquela banda que não quer sair, né? Vamos lá, eu vou até mostrar umas coisas aqui, né? Na verdade, assim, a gente, a partir do princípio aqui, a gente tem dois tipos de mercado, classicamente, né? Que é o mercado de tendência e o mercado de consolidação. E, normalmente, a gente tem muito mais dinheiro para ganhar quando a gente tem tendência, e é muito mais difícil de ganhar na consolidação, né? A gente costuma dizer que ganha na tendência e perde na consolidação. Então, acho que o mercado já está em consolidação já há um bom tempo e a gente pode perceber isso. Vamos para o gráfico aqui que eu vou mostrar. Então, é o seguinte, ó, o que eu queria mostrar, por exemplo, a gente, ó, esse aqui é o ano, tá? Vamos botar o ano inteiro. Então, ó, esse aqui é um momento de consolidação, correto? Momento que a gente perde dinheiro. De repente, aqui, aliás, aqui foi uma leitura muito boa, eu tenho certeza que em março, a grande maioria dos grafistas, e aí, quem não viu isso aqui, acho que tem que aposentar mesmo, né? Deve ter achado que era compra. E aí sim a gente teve uma tendência de alta. Esse foi o melhor momento da alta no ano, né? A gente teve uma devolução que parecia ser uma correção, chegamos num suporte e o que aconteceu? Voltamos para um período difícil aqui, né? Ó, de consolidação. Aqui um pouco menor, né, do que aquele anterior. Deixa eu tentar diminuir isso aqui. Bom, né, aqui nesse ponto de consolidação. De novo, esse momento aqui, aí a gente tem pouco tempo, de junho até a mínima aqui em agosto, olha que maravilha para ganhar dinheiro vendido, né? Mercado em franca tendência de queda, as linhas vermelhas funcionando, todos os repiques, novas vendas e tal, até que de repente faz um fundo. E aí que a gente tem aqui? Voltamos para aquela consolidação, né? É um pouquinho mais gorda, mas ainda consolidação, né? Tá mais ou menos no mesmo tempo. Eu acho que tá prestes a sair. Eu diria que está prestes a sair, tá? E depois a gente vai olhar qual a probabilidade maior aqui para onde sair essa tendência, né? Mas isso é um clássico, né? O mercado tem tendências e consolidações, tá? Deixa eu só ver aqui se eu acho que apagar os desenhos. Tem tendências e consolidações. Vai voltar pra gente aqui. E é o que eu costumo falar, tá brincando com você, né? Que eu uso uma metáfora, né? Que é um mercado que a gente vai pra guerra, tipo guerra de AD, né? Que os soldados vão pra praia e vão pro tiroteio de peito aberto. E tem aquela guerra de trincheira, que é a guerra da Primeira Guerra. Então, assim, quando o mercado tá em consolidação, a gente vai pro day trade, a gente encurta o nosso período de gráfico, a gente simplesmente acerta e sai fora. A gente não acredita que vai ganhar muito dinheiro. Então, para quem busca position, tem que esperar a tendência. Tem que esperar a tendência. Então é o que eu chamo de mercado de trincheira, o mercado da defesa. Saio do buraco, dá um tiro e volta pro buraco. Tem que se defender mais do que atacar, né? Então, já lançar uma pergunta. A gente teve uma tendência clara de alta entre março e maio, que deu para ganhar dinheiro, e uma tendência clara de baixa entre julho até final de agosto para começo de setembro. Acabou esse ano quem quer operar tendência, ou você acha que ainda tem um espaço aí que a gente pode conseguir encaixar uma nova tendência? Eu acho que a gente pode encaixar tipo 60 minutos, né? Talvez uma tendência de diário eu acho difícil, até porque eu acredito, eu vejo o mercado hoje com mais probabilidade de segurar esses fundos e ir para uns 52 mil, como a gente vai mostrar aqui,
do que perder esses fundos esse ano ainda. Talvez, depois de ir nos 52 mil, possa vir a perder e tudo. Não acho que seja uma mudança de tendência muito grande, uns 52 mil agora. Mas eu sou um pouco mais comprador. Então, assim, acredito que existe uma chance da gente conseguir pegar um final de ano ainda com viés de alta e operar e tal. Agora, isso precisa de algumas confirmações e também não me surpreendo primeiro que o mercado afunile e continue sem tendência. Talvez seja até mais correto dizer que essa é a maior probabilidade. Mas eu acredito que a gente tem aí alguns motivos para acreditar que, de repente, se semana que vem engatar, a gente, quem sabe, vai até os 52 mil. Vamos mostrar aqui isso. Né? Então, o que aconteceu? Que a gente, quando a gente percebe mesmo, né, que... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Desenhos. Deixa eu botar isso aqui também ali, porque eu vou usar aqui esses triângulozinhos. Tá? Então, ó, quando a gente aqui, até aqui, ó, eu venderia, né? Então a gente vendeu isso aqui, vendeu ali em cima, vendeu os rompimentos, enfim, veio vendendo. Até aqui eu vendi. Quando o mercado rompeu o topo, bom, joguei a toalha, desisti. Entrou tendência de alta? Não, ainda não. Mas começou a ter topos e fundos irregulares. Então, o princípio básico. Topos e fundos descendentes, baixa. Topos e fundos irregulares, falta de tendência. Aí o mercado parecia que renovaria o fundo aqui, tá vendo? Mas chegou lá e manteve esse fundo maior, né? Então aí a gente começa a ter um motivo pelo qual eu acho que a probabilidade da gente de repente sair para cima é um pouquinho maior, embora esteja um mercado bem difícil. Então a gente já tem aí que esse fundo ficou maior do que o anterior e quando ele subiu, ele fez um novo topo. Uma compra dificílima. A gente surfou muito bem isso aqui no day trade, comprando para day trade, mas no swing trade é muito difícil comprar. Inclusive eu conto isso aqui como uma onda 1. Eu não conto como uma onda 3, tá? E aí o que aconteceu? Ele voltou, ameaçou perder o fundo, segurou e novamente voltou a subir, afunilando, confirmando a falta de tendência. Agora, 3 fundos ascendentes, 3 topos ascendentes também. E eu acredito que isso aqui tá mais para 52 mil do que para renovar as mínimas. Agora, é uma situação fraca. Quando a gente aumenta isso aqui para os 60 minutos, você vai ver até que a gente parou num ponto muito importante para a semana que vem, a possibilidade de um Okoi aqui. Ó, os 60 minutos ele vai te dar uma visão maior. Deixa eu só carregar aí. Vai te dar uma visão maior de que isso aqui, ó, vou até botando aqui, a gente depois, se entrar os 60 minutos, vai para lá. Ih, agora carregou. Tá meio lentinha a internet aí, vamos ver. A gente espera. Programa ao vivo, o que eu gosto de visão técnica ao vivo é isso, né? Que é aquelas coisas que parece que o programa é perfeito, aí quando dá essas carregadas na internet fica... Quem sabe faz ao vivo, né? Já diria o nosso grande mestre Fausto Silva. Exatamente. Mas só enquanto carrega o desenho, vou botar aqui. esse leve canal de alta começa a contrastar um pouco com o cenário que começa a desenhar, porque até um tempo atrás, tanto a análise técnica como o fundamentalista casava na ideia de mercado lateralizado, porque não deve ter nenhum grande evento até o final do ano. E hoje saiu uma notícia, que é do relatório de emprego, que deve promover uma alta de juros nos Estados Unidos. Por enquanto, a maior aposta é disso. E já na sua análise, o mercado está com uma tendência um pouquinho mais para alta, que seria contrário a essa... Eu diria que assim, já que você tocou no ponto do cenário, eu diria que existe um grande complicador, né, em termos de cenário, que é esse que eu chamo de unanimidade. Você está num momento, é um momento que assim, é uma unanimidade que a economia está ruim. Né? Se você conversa com qualquer tipo de pessoa, é ruim. E, cara, vou fazer 20 anos de mercado, até porque eu tô ficando velho. E uma grande verdade, o mercado normalmente ele surpreende a unanimidade, né? E se eu fosse pro semanal mostrar um pouco mais, eu acredito que o mercado começou a precificar todos esses problemas já lá atrás. Eu acho que desde 2013, quando ele veio a 44 mil a primeira vez, ele já estava pensando que esse modelo de estímulo de consumo não ia dar certo, que o governo estava pecando em várias coisas, tanto que teve a especulação eleitoral, toda aquela, mostrando que como se mudasse o modelo econômico ele ia subir. Então, o que complica a situação da gente falar que o cenário é um cenário ruim é a unanimidade. Aí você fala, e os juros americanos? Mas só que a Bolsa Americana está nas máximas. A economia está se recuperando lá fora. Tem dinheiro pra caramba no mundo. Tem dinheiro sendo emitido pela Europa, dinheiro sendo emitido pelos Estados Unidos. A Bolsa está tranquila, com tendência... Quem dera o Ibovespa ter acompanhado um pouquinho, né, de todo esse bom humor lá de fora que vem de 3 anos. Eu nunca tinha visto um descolamento tão grande. Então, é complicado você dizer essa coisa do cenário, porque até que ponto tudo não está no preço, né?
Você vê eu o acho dólar que caindo. uma sinalização clara de como está no preço foi um resultado terrível da indústria brasileira essa semana. Resultado de inflação muito ruim, sinalização de que Selic deve subir ainda mais e mesmo assim a Bolsa teve um movimento de alta, né? Ou seja, eu acho que o brasileiro não consegue se surpreender mais com más notícias. O brasileiro, eu digo o investidor da Bovespa, que tem muito estrangeiro. Mas eu acho que as más notícias já estão muito bem precificadas. Muito bem precificadas, né? Quando a gente sabe disso, quando é isso. Quando a gente conversa com pessoas de N de tipos, né? Pega qualquer setor que não entende nada de economia, o cara fala, pô, você trabalha com mercado, você trabalha com, porra, deve estar difícil para você, né? Eu acho que é exatamente o exemplo ao contrário lá do engraxate, né? Que quando o engraxate falou de comprar bolsa, então é hora de vender, porque até ele está comprando. Eu acho que é o contrário. Quando você pega o táxi lá, o taxista começa a falar de economia, você fala, ih, tem alguma coisa errada. Exatamente. Até ele está percebendo que está ruim, é porque todo mundo já percebeu que está ruim, né? Exatamente. Então, eu acredito que é isso. Agora, se você ainda for mais a fundo, eu diria que a gente tem algumas notícias boas no cenário, na minha visão, que não são especificamente econômicas ainda, mas que pode dar um clima de bom humor para os estrangeiros. Eu acho que a oposição está podendo ganhar na Argentina, é um bom sinal, quer dizer, é um sinal de que o populismo, a gastança, deu errado lá e é capaz de ter uma troca de presidente lá. Isso tem na Venezuela também, ao menos nas pesquisas, tá com, né, o chavismo lá está com 20% de desaprovação pelas pesquisas. E acho que o PMDB saiu na frente e contra a própria oposição e mostrou um programa bacana que o mercado gostou, que pelo menos deu um rumo. E a gente sabe que a chance do PMDB de repente entrar no poder, ele já está, né, ligado ao poder e ele de repente vir assumir. Então, assim, existem luzinha, né, que nesse calor todo, existem ventinhos que já dão uma refrescada. E eu tô falando isso por quê? Porque eu tô vendo um gráfico que está tentando onda 3, que fez uma onda 1 lá, fez novo topo. Então, eu começo a buscar informações de o que o mercado poderia estar vendo para poder estar com um gráfico que parece que a probabilidade é um pouco maior para cima do que para baixo, né? Mesmo que esteja um gráfico difícil, que eu acho que é mais para day trade do que para swing trade, né? Principalmente no Ibovespa e tal. Então, é isso daí. Bom, em primeiro lugar, aqui a gente tem uma visão melhor, né? Que a gente teve uma alta forte, o mercado corrigiu. A gente até por princípio diário, ele corrige em 3 movimentos. Então, quando ele faz esse fundo maior, ele mantém as esperanças. E quando fez, foi aquela alta lá de 5%. O que ele fez de novo? Mais um conceito de gráfico, ou seja, ele vai e chega no topo anterior, né? Passa um pouquinho até. Ou seja, se a gente vê topos e fundos descendentes, quebrou. Um novo topo maior. E aí, o que eu olho aqui? Que de repente a gente está tentando um fundo do segundo ombro aqui. Então, eu acho que isso aqui poderia ser um ombro, isso aqui uma cabeça invertida. E a gente parou exatamente hoje, com todas as notícias ruins, que no final das contas, se a gente pensar até pelo dólar, você vê que o dólar acabou caindo tudo no final de novo. Então, quer dizer, em termos de aversão a risco, né? Acabou que o mercado fechou com menos aversão a risco, pelo menos pelo dólar, e segurou nesse suporte. Então, eu acho que o mercado tem chance e está exatamente no ponto que eu chamo de suba-se agora ou caia-se para sempre, né? Aquele ponto que tem que decidir. Muito bom. Muito bom esse ponto. Vou começar a usar na análise. Exatamente. De repente chegar aqui e aí, ó, para ficar lindo nesses 60 minutos, fazer mais um ombro cabeção invertido aqui, ó. Dar uma corrigidinha dessa pernada e aí lançar aqui, né, esse OCOI. Né? Fazendo um zigue-zague dentro do zigue-zague do OCOI. Dentro do zigue-zague. É o conceito de fractal, né? Tudo que a gente vê no macro, a gente vê no micro. E aí, se isso acontecer, a gente vai tentar, né, vamos fazer 2 projeções, tanto pegar pelo Fibonacci essa onda 1 contra essa onda 2 aqui, quanto a grande aqui, né? Vamos pegar aqui, isso aqui tudo foi uma onda 1 e essa é a onda 2, tá vendo? E aí a gente vai achar onde é que os Fibonacci vão se coincidir. A gente vai ver que primeiro lá nos 50 mil, essa é a primeira projeção, mas com potencial aí de 51,5 até 52 mil, tá vendo? Muito legal essa análise, Góes. Eu acho que tá bem convincente no sentido de que o Ibovespa está mostrando sim uma força, apesar de toda essa aversão ao risco. Exatamente. E é legal coincidir essas duas coisas, né, Góes? O estudo gráfico com o estudo emocional, porque quando todo mundo vê que tá tão ruim as coisas, é que tá na hora de começar a ver que já não tem mais má notícia que vai fazer o pessoal ficar triste. Exatamente. Né? O mercado ele não trabalha no presente, né? Ele trabalha bem no futuro e ele está sempre tentando adivinhar o futuro, Então, o presente todo mundo já sabe e ele certamente lá em 2013
já estava precificando o que a gente está vendo, entendeu? É claro que piorou, eu até acredito nisso, né? Não foi à toa que o dólar foi para 4, e o dólar também acaba amortecendo um pouco, né? Em dólar, o preço das ações e tudo. Então, é lógico que piorou muito. Mas eu vejo assim, a gente tem, por um lado, falta dinheiro. Quem está comprando é os estrangeiros. Então, às vezes, está um gráfico lindo, os estrangeiros não compram, o mercado acaba caindo naturalmente. Mas ele está preparado para subir. Eu acredito que, assim, uma pequena melhora daria muito preço para cima. A estabilidade do momento talvez seja para cima, não seja para baixo. E só uma piora realmente grande, talvez lá de fora, talvez aqui, é que realmente traria preço para a gente perder essa mínima, que eu acho que para esse ano tá difícil a gente dizer que vai renovar as mínimas do ano. Acho muito mais provável 51, 52 mil. Aí. Legal, muito bom. Bom, antes de passar para o dólar, só você falou de estrangeiro, hoje saiu o balanço de operações da Bovespa, no mês de outubro, participação de estrangeiros em ações, né, na Bolsa, passou de 52% para 55% do volume negociado, ou seja, já é mais a metade de estrangeiro comprando, né? Girando capital na Bovespa e estão entrando comprado, né? Exatamente, isso aí. Bom, vamos lá para o dólar agora. Vamos. Já sei que você vai dar um call de venda aí no dólar. Sim. O dólar, que aliás, talvez tenha sido o melhor ativo de ganhar dinheiro esse ano, na compra, claro. Foi uma tendência muito bonita. Lá de 2,60, no dólar comercial ficaria até mais bonito. E foi embora, né? E eu realmente achava que esse 400 não ia registrar. Eu acho que se fosse no 400 ia acabar passando e passou. E pela primeira vez a gente vê isso, né? Na verdade, a gente primeiro viu um sinalzão de topo, tenta renovar o topo mais baixo, novo fundo. Já quebrou. Os topos e fundos ascendentes já quebraram, né? Aí tenta renovar de novo, vai exatamente ali na resistência 17, que aliás, esse suporte 34 já está aqui praticamente. Ele já está aqui, mesmo com o dólar subindo, eu acho que ele aparece aqui. Significaria que essa linha laranja ia sumir, porque ia cruzar. Então aparecia uma resistência 34, sai a linha laranja, que abre espaço para a linha amarela. O Ficub o Ficub não é à toa que ele é fiel ao cubo, né? Ele já faz as projeções de Fibonacci automaticamente. Então quer dizer, a gente conta aqui uma onda 1, uma onda 2, olha aqui que essa onda 3 de queda que está em andamento, que está realmente clara, bonita. Na verdade, o preço pode fazer o que bem entender, mas eu diria que o call da Bolsa é mais para a probabilidade é maior de chegar nos 52 mil. Agora, o call do dólar já é mais forte. Eu diria assim, o dólar tem uma oportunidade única do ano de fazer uma queda que para mim é expressiva, né? Eu diria voltar aí para 3,580, né? 3,60, podendo chegar até 470. Então, vamos botar aqui 3,50, né? Dólar comercial é a projeção dessa onda 3, aonde também, num prazo maior, é só uma correção, um teste de topo anterior. Se a gente olhar para o semanal, isso aqui, de repente, é uma grande oportunidade de compra para o ano que vem, talvez, sei lá. Né? Então, o dólar, numa análise mais resumida, no curto prazo, ele está dando uma cara muito clara de oportunidade de venda. Exato. Mas quem olha mais para o longo prazo, pode ser até uma oportunidade de compra, se essa venda se concretizar. Exatamente. Legal, chegar nesses 3,60, 3,50. É claro que, assim, uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro, né, o pessoal dos comentários gosta de falar, pô, o analista falou isso. A gente, quando a gente olha gráfico, a gente sempre parte de um princípio. O que o preço vai fazer, a gente não tem controle. O preço faz o que bem entender. O legal do gráfico e o legal do mercado é que você tem 100% de controle do que você vai fazer com o preço. E isso que dá dinheiro. Então, o que eu faria com o preço, eu venderia. A minha probabilidade é maior para queda. Né? Eu botaria meu stop e venderia. Agora, se o preço resolver subir, alguma coisa acontecer, a gente realmente, infelizmente, não tem controle. Né? O erro é do jogo, né? Eu tava até acompanhando o trabalho que o André Moraes está fazendo aí na Infomoney, e ele fala muito bem isso, que o trader tem que se acostumar a perder, porque a gente perde, às vezes perde muito mais do que ganha em quantidade, mas o importante é a gente, na qualidade, a gente ganhar mais do que perde. Então, uma outra frase que é: não importa perder ou ganhar. O que importa é quanto você perdeu quando perdeu e quanto você ganhou quando ganhou. Então você pode perder de cada 4, você perde 3, ganha uma, mas que essa uma você ganhe muito mais do que perdeu nas 3. E aí, o importante é transformar a estratégia sustentável. Esse né? é o grande segredo. Se você conseguir criar uma estratégia que você vai ganhando mês a mês, você vai ser sustentável com isso. Não adianta você ganhar 10 em uma operação e nas outras 3 você perder 15. Que a gente fala, né? Você precisa ser corajoso no ganho. As pessoas às vezes estão ganhando e ficam
com aquilo ali incomodando, né? Quer zerar para sentir aquele prazer. Sim. E quando estão perdendo, começam a virar torcedor e fazer preço médio. E esse é o maior segredo, para mim, o maior segredo que eu aprendi em quase 20 anos de bolsa é: seja corajoso no ganho e seja medroso na perda. Né? Não importa. E a gente é o contrário, né? Exatamente. A gente é corajoso quando tá perdendo, acredita que vai virar. A mente humana é assim, né? Tenta se premiar no ganho, você quer sentir o prazer, né? E na perda você não quer assumir a derrota, né? Exatamente, isso aí. Muito bom, muito bom. Bom, vamos partir para análise de Petro e Vale? Vamos. Aí a gente pega os papéis que o pessoal pediu no Facebook. Eu não sei como é que tá o chat, se o pessoal tá pedindo. Quem quiser pedir alguma ação, corre lá no Facebook, comenta lá com a hashtag Visão Técnica que a gente faz análise no outro bloco. Vamos lá. Bom, a Petro 4, né, como eu tinha conversado contigo, eu tô com uma restrição aqui que eu não posso... na verdade, a Petro tá com uma debêntures aí pela XP e tal, então eu não posso emitir opinião, dar call, falar se é compra ou venda. Mas eu acho que acaba que esse gráfico aqui ele até tá fácil, porque ele realmente não tem muito uma opinião. Ele não renovou a mínima, né? Eu acho que está muito parecido com o Ibovespa. Agora, totalmente consolidado. A gente vê que o papel está sem tendência. Né? Então, aqui, a probabilidade, tudo pode acontecer, mas eu diria que é parecido com o Ibovespa. Né? Por não ter renovado essa mínima, tem um pouquinho mais de chance de repente, definir para cima. Mas acho que é nada na mão aqui, está muito ruim mesmo a falta de tendência aqui da Petrobras. Né? Tá, Petrobras em homenagem ao Tony Farage, que pediu isso aí por e-mail. Um cara que elogiou muito o trabalho que a gente fez sobre a Petrobras no Infomoney. Quem não conhece, entra lá no site que está no destaque. Um relatório de 18 páginas que eu fiz com a equipe de mercados sobre o que fazer com a ação da Petrobras. Analisamos política, dólar, dívida, análise técnica, fundamentalista. Ficou bem bacana. Depois dá uma conferida lá. Show. Bom, vamos partir para a Vale. Vale 5. Vamos lá. A Vale Vale 5, ela segue como patinho feio, né? Ela tenta. Eu tava otimista com esse gráfico e ele não me deixa entrar, foi difícil, né? Na verdade, assim, o que aconteceu aqui? Eu tava olhando... A história é sempre parecida, né? A gente tava com uma tendência de baixa clara, né, e tal. E, de repente, essa pernada de alta encostou no topo anterior e passou um pouquinho. Quando passou um pouquinho, eu falei, opa, tem uma oportunidade da gente, de repente... fazer um OCOI aqui e quem sabe dar compra. E na hora que ele caiu aqui, eu fiquei esperando um sinal de candle, alguma coisa para comprar. Ele passou, foi lá embaixo. E aí voltou a subir. Até teve umas opções que eu tinha montado, umas travas de alta em opções que eu tinha montado nesse suporte, antes de qualquer sinal, mesmo sem entrar no swing trade, que quando subiu aqui deu certo. Por acaso, normalmente eu faço umas travinhas bem baratinhas para poder ir até o pós se der errado, né? Mas enfim, deu até certo e tal, deu saída. Eu acho que teve mais uma chance aqui, mas de novo eu não consegui entrar. E o papel mais uma vez não conseguiu fazer topo, fundo, novo fundo, fundo. E agora, realmente, eu acho até que talvez seja um dos papéis mais vendidos de todos. Tá? É difícil você achar venda no mercado, seria outro sinal de que outro sinal de que a bolsa está com um viés mais positivo, é isso. Você roda os papéis no swing trade e você acha muito pouco papel que eu diria, vou vender aqui. Então a Vale talvez seja um dos gráficos mais vendedores que eu vejo, porém, por ter falhado essas compras, né, ter essas linhas aqui, ter esse santo um pouco mais fraco, é uma venda meio com medo, né? Eu não tenho também, não chego a achar que é um grande call de venda, vamos vender Vale. Mas eu não compraria. Acho que Vale está entre os papéis que eu deixaria na coluna de, bom, se o Ibovespa der venda, eu vou vender. Como o Ibovespa está querendo sinalizar também para uma alta. Compra, melhor ficar fora de Vale. E acho que Petro e Vale realmente estão meio estranhas aí. Né? Bom, antes de encerrar, vamos já fazer a coleção dos papéis, porque eu já ia ver a análise de Itaú, mas eu vi muita gente já pedindo nos comentários, só para ver quem foi que pediu. Então vamos dar uma pausa de 1 minuto só para eu pegar a lista de papéis e a gente já volta para analisar as ações que vocês pediram no Facebook com a hashtag. Fique ligado.